And we continue to speak on and to end on speaking on the importance of even deliverance. Quando nós vamos concluindo aquilo que falamos com relação à importância da oração por libertação, The Word of God is so rich and so extensive a palavra de Deus é tão rica e tão extensa that we cannot speak even during 4 or 5 days on everything. que nós podemos falar até 4 ou 5 dias sem parar. But I've been focusing on mainly 2 aspects of the love of God, Mas eu tenho focalizado especialmente em 2 aspectos, which are mentioned both in Jesus, by Jesus himself, que são mencionados pelo próprio Jesus, by the evangelists describing the ministry of Jesus, quando os evangelistas descrevem o ministério de Jesus, and by Peter describing the ministry of e Jesus. também quando Pedro descreve o ministério de Jesus. So obviously they would say the most important things. Portanto, eles vão dizer, é claro, as coisas mais importantes. Other things are also important, but not as important as these things. Também são importantes, mas não tão importantes quanto estas. And the problem is often we focus on the smaller, minor things, E o problema é que, com frequência, a gente focaliza nas coisas menores and we forget the more important things. e esquecemos as coisas mais importantes. To bring to mind what we have been saying all these days, Para relembrar tudo aquilo que venhamos falando nesses dias, the gospel begins by Jesus being filled with the Holy Spirit, você sabe que os evangelhos começam com Jesus sendo preenchido pelo Espírito Santo, receiving both the authority from the Father to preach the good news, recebendo tanto a autoridade do Pai para pregar a boa nova, but also the power of the Holy Spirit to do good things. mas também a força do Espírito Santo para realizar boas obras. And then we read, as a result of that experience that Jesus had in the River Jordan, E depois nós lemos que, como um resultado da experiência que Jesus viveu no Rio Jordão, Jesus went everywhere, ele foi a toda parte, to every person that came, a todas as pessoas que se apresentavam, and what he did was both to proclaim the good news e o que ele fez foi tanto proclamar a boa nova, and also to heal the sick and set free those who were under the power of evil. como também curar os doentes e libertar aqueles que jaziam sob o poder do mal. So you can see this is the real gospel. Então você vê que este é o evangelho verdadeiro. And Saint Peter himself refers to this E o próprio São Pedro se refere a isto when he puts forth the gospel to the pagan Roman centurion, quando ele levou o evangelho ao centurião pagão, saying what Jesus did and why he did it. dizendo aquilo que Jesus fez e por que fez. When he says that Jesus went about doing good, Quando ele disse que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. and good is not necessarily or primarily social work, E fazer o bem não é necessariamente, em primeiro lugar, fazer uma boa ação social, that is important, o que também é importante. but there are more important things that affect a person's life. Mas existem coisas mais importantes que afetam a vida de uma pessoa. And this is what Saint Peter said. E veja o que São Pedro diz. Jesus went everywhere doing good. Jesus foi a toda parte fazendo o bem, And he reminds us what that good is meant to be. e ele nos lembra que bem é esse que Jesus fez, Healing all those who were under the power of Satan. curando todos aqueles que estavam sob o poder de Satanás, Healing all those who were under the power of Satan. curando todos os que estavam sob o poder de Satanás. And Peter does not forget to tell us the secret of the success of Jesus. Pedro não se esquece de nos dizer o segredo do sucesso de Jesus. And Saint Peter said, because God the Father was always with Jesus, E Pedro nos diz, é porque Deus Pai estava sempre com Jesus. and because Jesus was always filled with the Holy Spirit. E é porque Jesus estava sempre repleto do Espírito Santo.
And that tells us Isso nos diz that if we have not been able to do what Jesus did for 3 years, que se nós não somos capazes de fazer aquilo que Jesus fez por 3 anos, it's because é porque God is not with us. Deus não está conosco. As simple as that. É simples assim. And because E é porque we are not filled with the Holy Spirit. nós não estamos repletos com o Espírito Santo. What could be clearer than that? De que maneira poderíamos colocar mais claramente? So this is the centrality of the good news of the Word of God. E este é o centro, a parte central da boa nova do Senhor. Once again, let's give a good clap to the Lord. Mais uma vez, vamos aplaudir ao Senhor. Of course, there's only one person that does not like what I'm saying, É claro que existe somente uma pessoa que não gosta disso que eu estou dizendo. and his name is Satan. E o seu nome é Satanás. But you can forget him for the moment. Mas a gente vai esquecer ele por enquanto. He's very sad. Ele está muito triste. So as we began and speaking yesterday on the double ministry of inner healing and deliverance, E como começamos a falar ontem sobre o ministério de cura e libertação, we were saying how each one of us needs to experience a deep inner healing, salientamos aquilo que cada um de nós precisa para experimentar uma cura interior. not only because then we can live our life fully emotionally mature, Não somente para que possamos viver a nossa vida em maturidade emocional, but we can close the doors, the emotional doors of our life that have opened ourselves to the power of Satan. mas para que possamos fechar as portas da nossa emoção que nos abriram para a ação de Satanás. And then we began to say how we can recognize that the enemy is at work. E aí nós começamos a dizer como podemos reconhecer que o inimigo está trabalhando. In the first place, because we see him affecting us, showing his power over area of our life. E a primeira coisa que dizemos é que nós o vemos afetando a nossa vida nas várias áreas, Especially wanting to have our wills under his control. especialmente querendo que a nossa vontade esteja sob o controle dele. Through so-called compulsive habits of sin, example drug addiction and alcoholism. Através, por exemplo, dos nossos hábitos compulsivos de pecado, como por exemplo o vício às drogas e ao álcool. And that's the most important area of our life that can be under the power of Satan. E esta é uma área das mais importantes da nossa vida que pode estar sob o domínio de Satanás. And that was how Jesus himself was tempted. E é assim também que Jesus foi tentado. And in the agony of garden, he conquered that temptation not to run away, Na agonia do Getsemane, ele venceu essa tentação de não fugir, to escape from the Roman soldiers that were wanting to arrest him, e de fugir dos soldados romanos que ele sabia estavam próximos para prendê-lo, by making a simple prayer. fazendo simplesmente uma oração que ele venceu. The best prayer we can make. A melhor oração que podemos fazer para vencer a When tentação. Jesus said, Quando Jesus diz: if it were possible, let me not go through this terrible suffering that is waiting for me. Pai, se for possível, não permita que eu passe por esse terrível sofrimento que está à minha frente. But Jesus added immediately, Mas Jesus acrescentou imediatamente: but Father, not my will, Mas but Pai, let your will be done. não seja feita a minha vontade, mas a sua. Not my will, Não a minha vontade, but your will be done. mas seja feita a sua vontade. This is the shortest and best prayer we can say. É a melhor e mais curta oração que podemos dizer. And that's how Jesus was able to free himself from the power of Satan wanting to affect his will. E é assim que Jesus pôde se libertar da tentação de Satanás querendo dominar a sua vontade. And Jesus did not keep the secret to himself. E ele não manteve isso em segredo para si mesmo.
He shared it with his apostles. Ele partilhou isso com os seus apóstolos. He shared it with you and me. E Ele partilhou isso comigo e com você. When he taught us the best prayer we can ever say. Quando Ele nos ensinou a melhor oração que podemos rezar. The Lord's Prayer. A oração do Senhor. The Our Father. O Pai Nosso. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. And then Jesus says, Então Jesus diz: let your kingdom come in my life first and then in the whole world. que o seu reino venha na minha vida primeiro e depois no mundo inteiro. How? Como? By praying, thy will be done Dizendo: seja feita a vossa vontade, on earth, assim na terra, in my life, na minha vida, as perfectly como na mesma as it perfeição is being done in heaven. que tem sido feita no céu. That is the best prayer we can say. É a melhor oração que podemos rezar. And that's why I will give the secret of my success in thousands of cases of people who are sick or possessed. E é assim que a gente pode dar vários exemplos desse meu ministério em centenas, milhares de pessoas que foram curadas ou libertas. In the beginning, yes, I would make prayers of exorcism. Claro, no início eu fazia somente orações de exorcismo, But there were so many cases coming, mas havia tantos casos que chegavam até a mim I had no time to make these long prayers of que eu exorcism. não tinha tempo de fazer aquela longa oração de exorcismo, Even the short prayers of exorcism. nem mesmo a fórmula curta da oração de Even exorcismo, a prayer of deliverance. mesmo uma oração de libertação. I would only say the Our Father. Eu rezava somente o Pai Nosso, The prayer of Jesus. a oração de The Jesus, prayer of the church. a oração da igreja, The best prayer. a melhor oração. Give the Lord a big clap for that. Aplauda o Senhor pelo Pai Nosso. And we continue by saying how the evil one will attack not only our will but even our mind. E continuamos dizendo como que o inimigo não ataca somente a nossa vontade, mas também a nossa mente. Often the way we think is not the way God thinks. Com frequência, não pensamos do jeito que Deus pensa. It's the way the evil one thinks. Pensamos do jeito que o inimigo pensa. The evil one want to control our emotions Mesmo quando tentamos controlar nossas emoções, by putting in us feelings of anger, deixando que floresçam em nós sentimentos de jealousy, raiva, de inveja, of fear, de medo, and not of peace. e não sentimentos de paz. Therefore Jesus says, I give you a peace Porque Jesus diz: eu lhes dou a paz, which the world cannot give. a paz que o mundo não vai lhes dar. A peace that passes understanding. Uma paz que ultrapassa o entendimento. And that's what the Saint Paul is saying. E o que São Paulo diz? He said, Jesus does not only give us a peace, Ele diz: Jesus não nos dá somente a paz, but He is peace Himself. mas Ele mesmo é a paz. Give the Lord a big clap for that. Aplauda o Senhor por isso também, esta revelação. And the evil one can even attack our bodies. E o inimigo pode até atacar o nosso corpo. Day after day, I meet people who have so-called physical sicknesses or ailments, Dia após dia eu me encontro com pessoas que têm supostas enfermidades físicas, and I often see mas o que eu com frequência vejo, and I often realize mas com frequência percebo, that many of the sicknesses have no physical origin. mas que muitas dessas doenças não têm verdadeiramente uma origem física. They are from outside. Elas vêm de outra fonte. As Jesus said in the story of the farmers sowing the seed. Assim como Jesus contou na história do fazendeiro semeando o campo. And then the farmer noticed cockles, wrong things were growing. E o fazendeiro percebeu que o joio também estava crescendo. And Jesus commended by saying, an enemy has done it. E Jesus disse: foi um inimigo que semeou o joio. Jesus plants in our heart the good seed, the word of God. Jesus
planta no nosso coração a boa semente, a palavra de Deus. The evil one will often put in the heart the bad seed, the word of the world. E o inimigo planta também no nosso coração a má semente, a palavra do mundo. And don't forget what I said yesterday. E não se esqueça do que eu disse ontem. What Satan wants to attack most is O marriages, que mais o demônio quer atacar nesses tempos são os casamentos. especially to what is the greatest problem in the world today, Especialmente através do maior problema que existe no mundo hoje. an alcoholic father. Um pai alcoólatra. And the evil one wants to attack families, E o inimigo quer atacar as famílias, to what is today the greatest problem, que hoje, através do que hoje também é um grande problema. abortions and child sexual abuse. Aborto e abuso sexual de menores. Believers had other things, but this is the most important thing. Claro que tem outros ataques, mas esses são os dois mais importantes. And don't forget, we need to have our houses blessed. E não se esqueça de que precisamos ter as nossas casas abençoadas. Even you can do it yourself, Algo que você mesmo pode fazer the biblical way, de uma maneira bíblica, by using blessed salt. usando o sal abençoado. Then you must not forget what I said yesterday, the source of that evil. E você também não pode esquecer daquilo que falamos sobre as fontes do mal. And the evil is so great and so widespread. O mal está tão grande, tão espalhado, It can even come from our family tree, que ele pode nos atingir até mesmo através da nossa árvore genealógica, down to us. até nós. And this is a special problem in Brazil. E esse é um problema muito específico do Brasil. Often people are being affected by what happened in their family tree over the years. Com muita frequência as pessoas estão sendo atingidas por aquilo que foi feito pelos seus antepassados ao longo dos anos. Then it can come from the people around us. E também o mal pode chegar até nós através das pessoas do nosso ambiente. Not just people working with us in the office, Não somente as pessoas que trabalham conosco no emprego, not even just people close to us, our neighbors, não somente as pessoas que estão próximos de nós, nossos vizinhos, but about people who are members of our family. mas ainda mais pessoas da nossa própria família. And that is common everywhere, E isto é comum em toda parte, especially in Brazil. especialmente no Brasil. Brazil seems to be at the head of everything. O Brasil tem que estar à frente em tantas coisas, It's very sad mas esta é uma tristeza. that the people close to us can destroy our lives. Saber que pessoas da nossa própria família podem destruir a nossa vida. And then, but remember, don't forget, don't blame our ancestors or our family members only. Mas não se esqueça, não é também para culpar em tudo nossos ancestrais e nossos membros de família. Finally, we have to blame ourselves. Na verdade, nós também precisamos às vezes culpar We nós mesmos, have gone to the enemy for help porque acabamos indo buscar ajuda com o inimigo and not to our only e friend. não com o nosso único amigo. Maybe because our so-called friends have coaxed us to seek help from certain persons. Talvez porque os nossos amigos, os nossos supostos amigos nos convenceram a buscar ajuda com o inimigo de Deus. Maybe because we ourselves are in despair. Talvez porque estivéssemos em desespero. It's our fault. É falta nossa, é culpa nossa. I'm not blaming or condemning anyone. Não estou culpando nem condenando ninguém. I feel only sorry for them. Eu só sinto muito pelas pessoas. Because I have not hundreds of cases, Porque eu não tenho tido centenas de not casos, thousands, nem milhares, but tens of thousands of cases all over the world. mas dezenas de milhares de casos no mundo inteiro, But the cause of our problems was ourselves. onde a causa do problema era a própria pessoa. We have tried to take the easy way out. Tentamos buscar uma saída mais fácil. We have tried what we call shortcuts. Ficamos tentando atalhos mais fáceis. In doing so, we have brought ourselves under the power of the E enemy. fazendo assim, nós acabamos nos expondo sobre a força de Satanás. And don't forget finally what I told you yesterday, how this happens. E não se esqueça aquilo que também disse, de
Como isso acontece? How does the evil come from the enemy and reaches me? Como que o mal sai do inimigo e chega até a mim? Remember I told you the evil one will use every means of communication to attack the people of E God. lembre-se de que eu disse que o inimigo vai usar todos os meios para se comunicar, para comunicar esse mal em nós. Even by offering us something to eat or something to drink. Até mesmo com o oferecimento de alguma coisa para comer ou alguma coisa para beber. Even by pretending to be good and giving us so-called gifts. Ou mesmo fingindo-se de bonzinho, nos dando presentes. And even through the statues or medals given by somebody or bought at so-called shrines. E até mesmo através de imagens compradas em santuários com uma má intenção por pessoas. And now I want to explain all this by giving you examples of how this can affect our lives. E agora eu vou explicar tudo isso dando exemplos de como isso tudo pode afetar as nossas vidas. At the same time showing the only remedy. E ao mesmo tempo mostrando um único remédio. And the answer is already evident from what I told you. As respostas já são evidentes de tudo aquilo tudo aquilo que falamos. On the one hand, por um lado, that father of the boy that was possessed o pai de um menino que estava possuído came to Jesus. veio a Jesus. He says, "Your apostles could do nothing for my son." Dizendo para Jesus, os seus apóstolos não puderam fazer nada pelo meu filho. And what did Jesus say to him? E o que Jesus diz àquele pai? But do you believe? Você crê? And the man said, E o homem respondeu, "Yes, I believe." sim, eu creio. And then he knew he was telling a lie. E aí ele percebeu que estava dizendo uma mentira. And immediately added, E imediatamente ele acrescentou, "But help my unbelief." mas ajuda-me na minha falta de fé. Don't blame the church or the apostles or anybody else. Portanto, não culpemos a igreja, os apóstolos ou os outros. If things don't happen that can bring healing and deliverance to you or your family, Se as coisas não acontecem e a cura e a libertação não acontece em você e na sua família, don't even blame Father Rufus. não culpe o Padre Rufus, Blame yourselves. culpe-se a si mesmo. That's what Jesus told that man. Foi o que Jesus disse àquele homem, àquele pai. Everything is possible to the one who believes. Tudo é possível para aquele que crê. And then the man in all humility said, "Yes, I realize I don't have faith. Please help me to believe." E então o homem mais humilde disse assim, sim, é verdade, eu não tenho fé suficiente, ajuda-me a ter fé. And that should be our prayer on the last day of this conference. E essa deve ser a nossa oração nesse nosso último dia de encontro. We are often only just nominally Christians. Nós com frequência somos cristãos medíocres, normais, On the surface. só na superfície, só por fora. We call ourselves Christians or Catholics. Nós nos chamamos de cristãos, de católicos, But deep down in our heart, mas bem lá no profundo do nosso coração, we are still pagans, muitas vezes nos comportamos como pagãos, having more faith in the things of the world tendo mais fé nas coisas do mundo than the things of God. do que nas coisas de Deus. And on the other hand, E de outro lado, we, the church, the priests, should also ask the Lord to give us the gift of faith. nós, a igreja e os padres, também precisamos pedir ao Senhor que nos dê o dom da fé. That the Lord will use us as instruments to bring peace, healing, and new life to our people. Para que o Senhor nos dê os instrumentos para proporcionar paz, cura ao nosso povo. You remember when the disciples and apostles were sent by Jesus to heal and to deliver people. Lembre-se da ocasião em que Jesus mandou os seus discípulos para curar e libertar as pessoas. When they came back, what did they tell Jesus? Quando eles voltaram, o que eles contaram para They Jesus? came back proud. Eles voltaram todos They orgulhosos, came back rejoicing. cheios de alegria. And what did they say? E o que eles disseram? Even the devils are subject to us. Até mesmo os demônios obedeciam a nós. That's what they said. Foi o que eles disseram. Sometimes when I read the Gospels, I said,
what stupid people Jesus chose as his apostles. Às vezes, quando eu leio o Evangelho, eu fico pensando que turma estúpida que Jesus escolheu para ser seus discípulos. And we're not much better than them. Eu não sou melhor do que eles. And Jesus had a hard time to train them. E Jesus teve um trabalho difícil para treiná-los. But the training of Jesus was a failure. Mas ele falhou um pouco no seu treinamento. One denied him. Um o negou. One even was betrayed him. Um chegou até a traí-lo. And all others ran away. E os outros todos fugiram. They ran away from São Paulo to Rio de Janeiro. Fugiram de São Paulo para o Rio de Janeiro. Therefore Jesus told them, don't rejoice because you have the power even over Satan. Então Jesus disse a eles, não fiquem se alegrando porque Satanás estava submisso a vocês. But rather rejoice that your names are written in heaven. Mas muito mais alegrem-se porque o vosso nome está escrito no céu. Which is a biblical way of saying, rather rejoice that your Father is pleased with you. Que é uma outra maneira de dizer, ao contrário, alegrem-se porque o vosso Pai no céu está feliz com vocês. Because Jesus said, what you do is not with your power. Porque Jesus estava querendo dizer, o que vocês fizeram não foi por vocês, It's with my power. foi com a minha força. But the way you live Mas a forma que você is vive your response of faith to my call. é a sua resposta de fé ao meu chamado. And that's why Jesus loved the apostles so much Por isso Jesus amou tanto os seus apóstolos, that in spite of them running away, denying him, betraying que him, apesar deles terem fugido, traído, negado, even in anticipation of the evil thing they would do by running away, mesmo em antecipação a essa má atitude que eles teriam de fugir, Jesus gave them the secret of a successful ministry. Jesus deu a eles o segredo de um ministério de sucesso. When Jesus said at the Last Supper, Quando Jesus disse na última ceia, if you believe in me, se vocês crerem em mim, if you believe in me, se crerem em mim, don't forget what Jesus said earlier when Jesus came down from Mount Tabor. não se esqueça daquilo que Jesus havia dito antes, quando ele descendo do Monte Tabor. And the apostles were sad that they could not help this boy that was E possessed. também quando os apóstolos estavam tristes que não conseguiam ajudar, não conseguiram libertar aquele garoto que estava possuído. And they had the courage and boldness to ask Jesus, why couldn't we do it? E eles tiveram a coragem de dizer a Jesus, por que nós não conseguimos? As if to say, are you, Jesus, so much better than us? Como que dizendo, você, Jesus, é melhor do que nós? What a stupid question. Que pergunta tola. And what did Jesus answer? E qual é a resposta de Jesus? You can do it. Você pode fazer. You can do everything Você pode fazer tudo. what I have done. Vocês podem fazer tudo o que eu Everything fiz. is possible Tudo é possível to the one who believes. para aquele que crê. Amen. Amém. And therefore, what did Jesus say at the Last Supper? E então o que Jesus diz na última ceia? In anticipation of him telling the apostles, go to the whole world Antecipando-se aquilo que ele iria dizer aos apóstolos, enviando-os ao mundo and preach the inteiro gospel para pregar o and Evangelho, heal the sick para curar os and doentes, deliver those e possessed. para libertar os possessos. In anticipation, Jesus told them at the Last Supper, Em antecipação a isso, Jesus disse a eles na última ceia: if you believe in me, se vocês crerem em mim, you will do the things I have been doing. vocês vão fazer as coisas que eu tenho feito. Are you listening? Está ouvindo bem? If you believe in me, Se você crê em mim, you will be doing the things I have been doing. você vai fazer as coisas que eu tenho feito.
Jesus doesn't put a full stop there. Jesus não pôs ali um ponto final. He puts a comma. Ele pôs uma vírgula. And Jesus continues, Jesus continuou. if you believe in me, Se vocês crerem em mim, not only will you be doing the things I've been doing, vocês vão fazer não somente as coisas que eu tenho feito, but you will be doing greater things. mas vocês vão fazer coisas ainda maiores. Greater things. Ainda maiores. I can never read that verse without being silent. Eu nunca consegui. I could never read these things except being silent. Eu não consigo. Eu leio as coisas e fico em silêncio. I still can't believe that Jesus could have said such a thing. Eu ainda fico pensando como que Jesus pôde dizer uma coisa dessas. That you and I could do greater things than Jesus. Que eu e você podemos fazer coisas maiores do que aquilo que ele fez. Jesus is not jealous. Jesus não é invejoso. He wants us to be like him. Ele quer que nós sejamos como ele. And even to do greater things than him. E quer que façamos coisas maiores do que aquelas que ele fez. What a wonderful Savior we have in Jesus. Que Salvador maravilhoso nós temos em Jesus. There's nobody like him. Não tem ninguém como ele. And therefore, after we have been found out what could be our problem that need deliverance, Então, depois de descobrirmos qual pode ser o problema pelo qual nós precisamos de libertação, and the way from where it comes, e a maneira de como esse mal chegou, and how it comes, e como ele chegou, before we pray for deliverance, antes de rezarmos por libertação, we must do exactly what I told you we should do when praying for inner healing. nós precisamos fazer exatamente aquilo que eu expliquei que fazemos quando This- oramos por cura interior. This is so very, very, very important E isso é muito, muito, muito importante. that I'll just mention it briefly. Mas eu vou mencionar brevemente. We need, first of all, to forgive every person that has hurt us in our life. Nós precisamos, em primeiro lugar e acima de tudo, perdoar as pessoas que nos feriram na nossa vida. Without that, no healing or no deliverance will take place. Sem isso, não acontece cura, não acontece libertação. I wish I had time to tell you even one or two stories about this, Espero que tenhamos tempo ainda de contar uma ou duas histórias sobre isso. but I have to carry on. Mas temos que continuar. And the second block is E o segundo bloqueio para a nossa libertação that somehow we don't repent of the things we have done. é quando a gente não se arrepende do mal que fizemos. We blame other people Ficamos culpando outras pessoas and we think we are saints. e pensando que somos santos. As the Bible says, we are all sinners. Mas na Bíblia diz, somos todos pecadores. We have to say every day what we say in the Mass. Nós temos que dizer todos os dias o que dizemos na missa. I confess to Almighty God and to you, all my brothers and sisters. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. And not just enough to forgive people. E não nós somente perdoar. And the way is more important to ask forgiveness De uma certa forma, é mais importante pedir perdão. of every person we have hurt in our life, De cada pessoa de nossa vida que nós ferimos. beginning from those close to us. Começando daqueles mais próximos de nós. My husband, my wife. Minha esposa, meu My marido, children. meus filhos. Next week I'm giving a retreat called Healing in Marriage Na semana que vem eu vou estar dando um retiro chamado Cura nos Matrimônios to the people in Malaysia. para o povo da Malásia. And one of the things I do in that retreat, E uma das coisas que eu faço nesse tipo de retiro, at the time of the Mass, que na hora da missa, when we say the I confess, quando a gente diz o ato de contrição, I tell the husband and wife, now you by yourselves confess your sins to one another. eu digo para o casal que um confesse para o outro os seus pecados. It's easy to confess your sins to the priest. É fácil confessar os seus pecados ao padre. He does not know you. Ele não te conhece, Maybe he's distracted also. ou talvez até ele fique distraído na confissão. But
more difficult to confess your sins to those whom you know Mas é muito mais difícil confessar os seus pecados com aquele que você conhece and whom you love e que você ama and who are loved by them. e que é amado por Ele. Therefore, the repenting is not only towards God. There's no problem with God. Então o arrependimento não é somente com Deus, Ele não tem problema quanto a He is isso. too big. Ele é grande demais. The problem is with one another. O problema é entre nós. We need to do what the Mass asks us to do, to repent to those around us. Nós temos que fazer aquilo que na missa é solicitado, nos perdoarmos entre nós. And the last block is not renouncing the many occult practices we have E done. o último bloqueio para a nossa libertação é não ter renunciado às práticas ocultas e falsas religiões que frequentamos. That is the biggest block to our healing and deliverance. E esse é o maior bloqueio para que aconteça a cura e a libertação. And I often found that people find it difficult, or they feel they're not needed to renounce all these Com things. frequência as pessoas pensam que não precisam renunciar assim. That's often because of the culture in which we grow. Com frequência isso vem da cultura na qual fomos formados. And I found this to be the greatest problem in Catholic Brazil. E eu vejo que este é o maior problema dos católicos do Brasil. They find it difficult or not caring or not wanting to renounce every occult practice that they may have done. Eles acham que não é necessário, que não é tão importante assim, que não conseguem renunciar a tudo aquilo que frequentaram de práticas ocultas e falsas religiões. And unless that is done, E ao menos que isto seja feito, no healing can take place. nenhuma cura ou libertação vai I acontecer. repeat that again and again. Vou repetir novamente e novamente. It's only when we remove all the blocks to our healing and É deliverance, somente quando a gente remove esses bloqueios para a nossa cura e libertação, then we can make our prayer. aí é que podemos rezar But what will be our problem? pelo problema. The prayer of the Our Father. Qual vai ser a oração? A oração do Pai Nosso. After praising God, Depois de louvar a Deus, because He's our loving Father, porque Ele é nosso Pai que because nos He loves ama, us, porque Ele nos ama, after telling God depois de dizer that a we love Him Deus so much, que o amamos, we want to do His will, amamos a ponto de fazer a sua and we want vontade, His kingdom to come over the whole world, e queremos que o seu reino se estabeleça no mundo inteiro, especially in Brazil, especialmente no Brasil, then we ask God, e é então que pedimos a God, Deus: now give us what we need. Senhor, dá-nos aquilo que precisamos, Not just food, não somente but a comida, good education, mas uma but a boa good escola, um bom emprego, that our children will be obedient. que os nossos filhos sejam obedientes. Give us what we need. Dê-nos o que precisamos. And then we say, E então é que dizemos: what we need most is that you will show us you have forgiven us our sins, o que nós precisamos mais é que o Senhor nos mostre que perdoou os nossos pecados. that we are, as it were, sure that every sin in our life is now the thing of the past. Para que saibamos que todos os pecados da nossa vida agora são coisas do passado. And we know this is what the Bible says. E nós sabemos isto pelo aquilo que a Bíblia diz. That's what Jesus E says. pelo aquilo que Jesus The diz. things of the past, forget. Esqueçam o passado. The things of the past, do not remember. Eu não me lembro do passado. Because behold, I'm doing a new thing in your life. Que eis que faço novas as coisas em sua I'm vida. doing a new thing in your life. Estou fazendo coisas novas em sua You vida. can see it yourself. Você já pode vê-las. And that's the promise of Jesus. E esta é a promessa de Jesus. And then the last thing Jesus asks us to pray, E a última coisa que Jesus nos ensina a rezar: Lord, help us, we will not fall into any type of problem. ajuda-nos, Senhor, a não cair nos problemas, Whether it be sickness seja na doença or bad relation with people, ou no mau relacionamento com as pessoas. but set us free Mas liberta-nos from every sickness, de toda doença, from every painful hurt, toda dor. and above all from the power of the enemy. E acima de tudo, liberta-nos do poder do mal. Now, before I conclude, E antes de concluir, I'd like to invite one or two people to share with you what the Lord has done in their life. eu queria convidar uma ou duas pessoas para partilhar aquilo que o Senhor tem feito, One last year, one this year. seja no ano passado ou este ano. So the one who might call to testify, Então, aquele que eu preciso chamar para testemunhar é o casal.
And where's that? You know these people? Vocês conhecem esse casal? Some. They gave me a lot of trouble last year. They gave me a lot of problems last year. Eles me deram muito problema alguns anos atrás. Or some years ago. Alguns anos atrás. Like that widow who continued knocking at the door of the judge. Assim como aquela viúva que ficou batendo na porta do juiz. They were trying to catch me wherever I went. Eles ficaram tentando falar comigo em todo lugar que eu ia. And finally, the Lord heard their prayer. Finalmente o Senhor ouviu a oração deles. Their problem, both husband and wife, were some of the greatest problems we could ever have. O problema deles era um problema que a gente encontra e é muito difícil. But they made sure every time I left, I came here, that I would notice them. E toda vez que eu voltei nesses outros anos, eu os vejo por aqui. I myself felt the case was so difficult, nothing would happen. E eu mesmo achava que o caso era difícil, que não íamos conseguir. But the Lord said to me, Mas o Senhor disse para mim, I will show you what I can do. eu vou mostrar para você o que eu posso fazer. Because my love and power can do the impossible. Porque o meu amor e meu poder pode fazer o impossível. So here they are. Aqui estão eles. Bom dia a todos, eu sou a Lúcia. Bom dia, eu sou Adilson. E assim como vocês, há 4 anos atrás, eu estava sentado aí, pedindo e implorando a Deus pela uma cura. Uma cura do qual Deus realizou na minha vida. Coisas que seria impossível pela medicina. E através de Deus, da canção nova, da perseverança nossa, de acreditar que Deus poderia realizar esse milagre em minha vida, a gente conseguiu, foi aqui na canção nova. Para vocês que não conhecem a nossa história, o Adilson era uma pessoa normal, assim como vocês o viram falando agora. Mas por um momento de nossas vidas, o inimigo usou de nós para que ele ficasse sem falar. Ele ficou durante 1 ano e 4 meses, de clínicas em clínicas, de médicos em médicos, e nós não tínhamos a resposta. Porque ele era normal e de repente nós nos deparamos com uma situação muito delicada. O inimigo tentava de todas as formas levar a vida do Adilson. Como o padre Rufus disse, nós demos muito trabalho para ele. Muito trabalho. Mas como ele também frisou, ele ouviu o que Jesus disse, que ele faria obras ainda maiores do que Jesus fez. E realmente faz. Ele não desiste. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, filhos da promessa. E aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E a esperança e a confiança em Deus, nós nunca podemos deixar de existir. Foi no último dia do encontro, em qual a maioria do pessoal que estava comigo achava que já estava desistindo. Mas a gente tem que confiar e acreditar no poder divino. Foi no último dia que eu consegui o processo da minha cura. Por isso eu digo a vocês, não desista, seja qual for o problema de vocês, tenham fé, ergam a cabeça e peçam a Deus. E uma coisa eu quero pôr, para que vocês acreditem mais na família, porque esse processo da minha cura, nesse 1 ano e 4 meses, veio lá de trás, através da minha família,
da minha esposa, de todos que rezavam e contavam com essa certeza da minha cura. Deus, Ele nos ampara, Ele nos ajuda. Eu peço a vocês, a família, ela nos dá muita força. Na minha, ela foi essencial. Aquilo que a minha esposa prometeu, no dia em que nós casamos, há 20 anos atrás, ela cumpriu. Que seria fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ela me carregou. E esse carregar é carregar mesmo. É carregar na oração. É carregar até o banheiro, quando se fazia necessário. A família é necessária. Os amigos é necessário. Mas você, em especial você, tem que querer. Você tem que ter o desejo de querer se libertar de todas as suas amarras. Nesse processo nosso da cura, aqui estão os dedos do Adilson, meio tortinhos. O inimigo usou também do nosso trabalho, do pão de cada dia, para cortar os dedos do Adilson. Era o único canal para a gente se comunicar, era a escrita, porque ele não falava. E nós fomos aos médicos, e era necessário amputar os dedos do Adilson. Mas Deus foi misericordioso. Colocou outro médico que foi um anjo na nossa vida e não amputou os dedos do Adilson. Porque para Deus tudo é possível. E os dedos hoje continuam ganhando o pão de cada dia da nossa mesa. Porque sem os dedos, ele não poderia mais exercer a sua profissão, que é de marceneiro. E como todos nós procuramos a felicidade, eu reforço para vocês que é na família que a gente vai encontrar essa felicidade. Vai ser através da minha esposa, dos meus filhos, que provaram para mim que eles tinham a capacidade de me dar a felicidade. De toda essa tribulação que eu tive, foi na família, de que quando eu sentava na beira da minha cama, a minha esposa, depois que todo mundo ia embora, depois das crises fortes que eu sempre tinha, era ela e os meus 2 filhos, o Gustavo, na época com 7 anos, a Larissa com 9, que impunha a mão sobre mim e rezava e pedia para que Deus que me curasse. Não desistam da família. Não desistam de buscar Jesus no seio da família. Sacramento, sinal de graça. Deus realiza o impossível. Only one thing I remember about them, Uma coisa que eu me lembro bem a respeito deles, when we went through the whole process over these days we were here, quando passamos por todo o processo, nos dias que eles estavam aqui, and then behind the stage they met me, eles encontraram-se comigo lá atrás do palco. and they said everything is over, Eles disseram que tudo estava bem. but she said only one thing is still left, Eles disseram, falta só uma coisa, that he still cannot speak. que ele ainda não conseguia falar. So what did I do? O que eu fiz? I told them now, say the name of Jesus.